Começa agora o programa Campos em Debate. Pensando a cidade e o município que queremos. A apresentação, Cássio Peixoto. Muito bem, estamos de volta. Estamos de volta ao ar, porque eu que estou de volta ao ar, não foi? Estamos de volta. Estamos estreando hoje o programa Campos em Debate. Eu e o meu amigo aqui, meu companheiro de jornada aqui, o Wanderson Gama. A gente vai trazer aqui todo sábado para vocês um debate diferente sobre a cidade de Campos, sobre os problemas de Campos e sobre a cidade que nós queremos. Nós, trabalhadores, nós munícipes, qual é a cidade que nós queremos? A gente vai debater aqui e vai discutir aqui a cidade que nós queremos. Boa tarde, Wanderson. Prazer de estar com você aqui, meu nome. Boa tarde, companheiro Cássio Peixoto. Boa tarde, público ouvinte. Aí, pessoal que está ouvindo as ondas amigas da Rádio Aurora, né? Ondas aí pela web, pela internet. Boa tarde, companheiro da técnica ali. E boa tarde, o nosso amigo Carlinhos Morales, né? Um companheiro que a gente já conhece há tempo. Pois é, a gente está com o Carlos Morales aqui hoje, que vai conversar com a gente vai discutir, vai debater aqui sobre o problema crônico que é a saúde de Campos, né? A gente parece que a saúde de Campos está doente, né? Verdade, né? verdade. Boa tarde, seu Carlinhos, tudo bom? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, né? Nessa tarde de sábado e com todos os ouvintes, né, da Rádio Aurora, não só ouvintes, mas telespectadores via web, né? Então isso é muito importante, essa participação. E falar sobre a saúde é uma coisa que me enche de orgulho, porque minha vida toda militei lá, né? E nós sabemos a saúde que nós temos hoje na nossa cidade. Precisamos mudar pois isso, Cássio. Tá complicado, né? Verdade, tá muito complicado. Eu falo seu Carlinhos, que eu já trabalhei com o seu Carlinhos durante muito tempo, né? Aí já é automático. Você sabe que esse senhor aí não existe, é força, né? do árbitro. É força do árbitro. É amizade, a gente está acima de tudo. Então, olha só, antes da gente falar sobre a saúde de Campos, a gente vai dar uma passadinha rápida em dois assuntos que aconteceram essa semana. Um aconteceu ontem, que foi a soltura do presidente Lula, do ex-presidente Lula, né? Presidente Lula é força do árbitro também. Também. Do ex-presidente Lula. E também vai falar de um problema que aconteceu com, não com a postura, mas com um rapaz que estava vendendo sandálias falsificadas. Perto do mercado ali, no mercado popular, né? Estava vendendo sandálias. E aí a postura pegou ele lá, teve uma discussão e tal, etc. Bom, vamos lá. Vamos falar do presidente Lula um pouquinho? Rapidinho? Sim. Eu de novo, presidente Lula. Lá, Do ex-presidente Lula. É o costume. É o árbitro, né? Não deixa ele ser presidente. Não deixa ele ser presidente. A toda vai levar essa. A própria grande mídia continua chamando de presidente, às vezes por outra. Falar em grande mídia, ontem teve uma grande mídia que chamou o Bolsonaro de ex-presidente. Isso, pra você ver como são as coisas. Você vê como é que é a força do árbitro. Tem muita coisa rolando nas redes sociais. Ontem, fiquei muito tempo tentando explicar para algumas pessoas que me abordavam, que falavam comigo, porque o que está rolando nas redes, a maioria de gente que defende o novo governo, que agora está tudo... abriu a porta dos presídios, né? Vai liberar todo mundo e vai todo estuprador preso e tal. E não é bem assim. Não é assim. Sim. A lei de segunda instância, essa lei que o STF fez ontem, aliás, fez não, porque o STF não faz lei nenhuma, só executa. A lei, essa lei já existia, isso é cláusula pétrea da Constituição. As pessoas não entenderam que isso é cláusula pétrea da Constituição, isso está na Constituição. A prisão em segunda instância já está lá. A pessoa não pode ser presa antes de transitado em julgado. Pronto. O que aconteceu em 2016? Em 2016 eles modificaram isso aí, até por força da Lava Jato, fizeram essa modificação para que as pessoas fossem presas em segunda instância. Ocorre que agora o STF corrigiu essa discrepância de 2016. As pessoas agora não podem ser presas em segunda instância, até que seja transitada em julgado, até que se esgotem todos os recursos e elas possam ser presas. Mas então se o cara foi estuprado... Não. Crimes contra a vida, crimes que atentam contra a vida, elementos de alta periculosidade, não se enquadram nessa lei. Então, amiguinhos, podem ficar tranquilos, ninguém precisa ficar escondido dentro de casa, porque agora os presídios não tem isso.
Não existe isso. E outra coisa, não é liberação automática, imediata. Né? Não, agora liberou automaticamente. Não, o advogado tem que ir lá, pegar, fazer a minuta lá do processo, levar para o juiz vai analisar, e se o juiz achar que deve libertar determinado indivíduo, ele liberta. Se o juiz ontem, por exemplo, acreditasse assim, olha, eu não quero que liberte o Lula não, porque eu acho que não vai libertar, ele não estava solto. Entendeu? Então o juiz analisa caso a caso. Né? Não é essa bandalha. Não, vai libertar todo mundo. Não é assim que funciona. Sim. Mas, Wanderson, a gente estava falando disso hoje cedo, sobre, sobre essa questão das redes e de como as pessoas encararam isso aí, né? Essa coisa do Lula. Né? Sim. E a gente está falando agora aqui em off disso, sim, né? De como que isso foi uma decisão política lá atrás e agora, não é? Sim. O que acontece, cara? A gente já vinha colocando, esse período que a gente vive agora é um período que as pessoas estão com os ânimos aflorados, apaixonados, fazendo defesas apaixonadas de qualquer das partes, de todas as partes. Sim. E principalmente essas duas questões que estão permeando agora a vida da nação, que é a questão, que aí no fundo é o que se coloca, é a questão do debate entre direita e esquerda. Para aqueles, essa polarização, né? Que diziam que questão ideológica e questão de ideias, né, e de direita e esquerda estavam sepultados, né, o debate está aí, né, esse debate está aí para mostrar para a gente que a situação não é bem por aí. E não é bem por aí por uma questão simples. Né, enquanto existir sociedade, enquanto existir pessoas, a sociedade, de forma geral, né, é constituído por grupos, né, sociais, né, pessoas com valores incomuns, que não comungam necessariamente do valor amplo, né, de um conjunto, de uma sociedade, no caso de um país, e que tem e que olha para a sociedade, olha para o Estado, olha para a realidade de forma particular e tem uma visão particular. Isso é ideologia. Quando você faz com que o seu ponto de vista, né, seja colocado como verdade absoluta e como a leitura da realidade. E esse processo que se iniciou, e no Brasil é o seguinte, em função da própria condição de constituição do Estado brasileiro, né, a gente não tem, eu venho falando isso constantemente, a gente não tem muito arraigada essa ideia de cidadania e não tem muita noção de como funcionam as questões dentro do Estado. Né? Por exemplo, e aí, aqui no nosso Brasil, aqui, nessa questão que foi colocada lá, desde lá do iluminismo, né, de separação dos poderes, a gente aqui tem isso muito fraco, né? E aí as pessoas as instituições começam tomando partido, né, literalmente, com interesses muitas das vezes nem tão nobres assim. Aí, por exemplo, essa questão que se colocou, né, aí desde de 2016 para cá, a questão da Lava Jato, né? Uma coisa que se coloca é exatamente as intenções por trás do processo. Né? E aí o que acontece? Para além da questão, e aí não se trata uma questão de defender se o Lula é culpado, se é inocente, não é essa a questão. Né? A questão, isso aí tem que responder, tem que ser julgado. Eu acho que ele precisa de um julgamento justo. Isso, essa é a questão. Eu acho que ele merece um julgamento. Eu acho que o presidente Lula merece um julgamento justo. Essa é a questão. Sabe? E o que ele não teve. Isso. Ele não teve. Se ele é culpado, e eu até acho que é culpado. Sim. Mas ele precisa de um julgamento justo. Mas a questão não é nem o achar, né? Porque o direito penal, eu já vi alguns professores do campo do direito penal colocando o seguinte: o direito penal, ele tem a consequência do direito penal, ele influencia na vida do sujeito de forma muito dura, que é a questão de você privar o indivíduo do acesso à liberdade, né, prender o cidadão. Então, em função da própria gravidade que envolve a questão do direito penal, as questões não podem ser avaliados, julgados da base do achismo. E aí, exatamente, a prova, a importância que a prova no processo penal, no processo judicial, assume. Né? Grande importância. E aí a questão é o seguinte, o que eu que também venho colocando constantemente, essa questão, desde que surgiu toda essa suspeição do Moro, do Dallagnol, né, o que tava, todo esse conjunto de informação que veio a público, acaba, e a gente estava colocando aqui né, fora do ar, né, acaba
comprometendo o próprio discurso de combate à corrupção. Que quando você faz um julgamento ao arrepio da lei, com outros interesses, e aí, para mim, o interesse foi meramente político, eleitoreiro, né, você acaba comprometendo a questão do combate à corrupção, que, por exemplo, o processo, o jeito com que o ex-presidente Lula foi levado à prisão, né, ao arrepio do devido processo legal, acaba gerando a necessidade da soltura do Lula e aí comprometendo o próprio combate à corrupção. Com certeza. Só para deixar aqui, para a gente fechar esse assunto do Lula, sim. Artigo 5º, aqui, ó, vocês me verem, presta atenção, artigo 5º, inciso 57, tá lá, entendeu? Procura lá que você vai achar. Tá aqui, ó, deixa eu pegar direitinho o que está na Constituição, né? Para não ter erro, né? O pessoal fala assim, mas isso aí tá onde? Tá na Constituição, aquele livrinho, sabe? Branco, tem a bandeirinha do Brasil na frente. A lei maior do país, né? Então foi de 88, ó. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Artigo 5º, inciso 57. Eu não tenho que errar, só pegar, tá lá, no livrinho. Ninguém inventou. O STF inventou. Mudaram a lei porque não conseguiram fazer... Não, gente, não tem nada, ninguém mudou lei nenhuma. A lei estava lá. A lei foi modificada. A lei não. Fizeram esqueci o termo. Fizeram em 2016 essa mudança, né? Só que não tem como modificar a lei, né? Isso é cláusula pétrea, não modifica. Viu? Você pode fazer um adendo ali, uma emenda constitucional, mas não muda. Então, fiquem tranquilos, tá? Ninguém vai invadir suas casas, estupradores, assassinos, isso não vai acontecer, tá bom? Fiquem tranquilos. E aí, só, o Cássio, passar um pouco a palavra aqui para o companheiro Carlos Moraes. Qual a sua visão sobre isso, Carlinhos? Bom, isso é importante, Cássio, essa discussão, até para a sociedade participar efetivamente da realidade, né? Há muitos boatos, há muitas, né, fake news a respeito disso. O que acontece é o seguinte, é uma coisa assim, que eu achei muito importante, foi a palavra do Toffoli, quando ele disse o seguinte, a decisão do STF foi essa. Agora, o Congresso pode mudar alguma coisa, porque nós sabemos que a própria Constituição ela pode ser alterada por intermédio do Congresso, né? Então, simplesmente... A cláusula pétrea não, mas você pode fazer emendas... Pétrea não, mas pode ser... Fazer emendas pode ser alterado, pode ser alterado. Uhum. Então, foi o que ele deixou claro. Evidentemente que, acredito eu, que o Congresso Nacional não vai querer se envolver nesse momento, mas você foi muito claro em dizer que a Constituição, ela coloca isso de forma bem clara e evidente para a própria sociedade. Então, eu acho que tem que ser respeitado. Evidentemente que o que se discute no país é a lentidão dos processos judiciários, mas aí é uma outra questão. É uma questão que a própria Justiça, e aí o STF, né, que é o Supremo, né, ele tem que rever isso. A morosidade dos processos. Aí é uma outra coisa, né? Então, a questão ela é bem clara. Você colocou de forma bem evidente para a sociedade. Então, eu acho que é isso mesmo, não tem para onde fugir. Agora, evidentemente que a própria Justiça tem que rever, né? Porque essa lentidão nesses processos judiciários. E aí o que acontece? Passa todo o tempo previsto em lei e muitas das vezes quando você espera o trânsito em julgado, já passou o prazo de prisão, já passou o prazo e acabou. E a pessoa fica aí, né? Eles apostam nisso, os advogados apostam nisso, né? Os infratores também apostam nisso. Sim, agora, eu acho que o que tem que ser mudado é a própria Justiça rever os seus conceitos. Isso, a mudança tem que ser fizeram agora a reforma tributária, tem que fazer uma reforma nos códigos, Código Civil, Código do Processo Civil, Código de Processo Penal, tem que fazer uma reforma, porque o nosso Código Penal, inclusive, é de 1940, sabe? Tem muita coisa ali que precisa mudar ainda. Bom, vamos voltar para cá, para o nosso quintal, vamos voltar aqui para Campos. O nosso quintal é esse que está aí atrás, que vocês estão vendo aí. Esse aí é o nosso quintal. É aquele quintal que geralmente ninguém vê, né? Ninguém percebe. Mas esse quintal que você está vendo aí atrás aí é a nossa campus, aquela campus que ninguém percebe, que ninguém quer mostrar, que ninguém vê. Então, esse aí é a nossa campus. Voltando aqui para o nosso quintal, aconteceu essa coisa de viralização na internet, é uma maravilha, né? Aconteceu, eu acho que foi ontem. Foi ontem mesmo, né? Foi ontem. Ontem. Sexta-feira. Não foi quinta, não foi não? Que saiu o vídeo. Acho que foi quinta-feira. Quinta-feira. Chegou para mim ontem. Acho que foi quinta-feira que aconteceu. Um rapaz estava vendendo sandálias
falsificadas, né? Sandálias piratas, né? Ali perto do mercado municipal. Ele estava vendendo sandálias por ali, e aí a postura chegou e retirou as sandálias dele. Aí causou aquela confusão, aquele tumulto, que ele não deixou que os fiscais da postura levassem o material dele, o produto dele. Aí teve briga, confusão, aquilo que a gente já conhece, né? Os fiscais, até onde eu vi, os fiscais também não foram suaves com ele, entendeu? Mas ele também estava muito alterado, muito nervoso, o que é compreensível, né? Não, a gente não pode aceitar, mas é compreensível, né? Eu falei informalmente, eu vou citar o nome dele aqui, que é o secretário de postura. Lógico, eu estou citando o nome dele aqui. É óbvio que se ele quiser ligar, se quiser falar comigo, se quiser voltar aqui na semana que vem, tranquilo, porque inclusive é meu amigo, o Vitor Montalvão. Falando rapidamente com ele, ele disse que essas pessoas que estão vendendo produtos ali, essas pessoas já foram chamadas pela postura para se legalizar. Eles não querem se legalizar. Eu não entendi isso, não querem se legalizar, mas ele falou que eles não querem se legalizar, eles querem continuar daquele jeito ali. Sou eu que estou achando, acredito que eles não querem ou não possam se legalizar, porque o produto que eles vendem não é um produto legal, né? Eles vendem sandálias piratas. Agora, quanto custa para essas pessoas se legalizarem? Qual é o custo disso? Porque a gente pensa muito assim, vai lá e se legaliza. Beleza, mas quanto custa isso? Quanto tempo ele vai levar sem levar dinheiro para casa até se legalizar? Se ele não vender mais sandálias piratas, ele vai vender o quê? Vai vender artesanato? Ele vai vender, porque tem aquela coisa da oferta, da procura, da demanda. Então não é só você, vai lá e se legaliza. O que você faz? Eu sou ambulante. Eu vendo produto, eu vendo essa sandália aqui. Tá, beleza, mas e aí, como é que faz? Se ele não puder mais vender a sandália, ele vai vender o quê? Eu vou vender bala, doce. O que ele vai vender? Então, o que é mais importante? Vamos botar aí que ele leve para cá, que ele vendendo aquele par de sandálias, que deve custar R$10, se eu não me engano. Vamos botar aí que ele leve, sei lá, R$50 para casa todo dia. Vamos botar aí que ele, por baixo, venda 5 sandálias, 5 pares de sandália por dia. E leve para casa R$50 por dia. Ele não vai levar mais R$50 por dia, como é que faz? Esse período aí, que tipo de... Eu até quero mesmo que o Vitor venha aqui, converse com a gente, fale sobre isso. Que tipo de apoio que a prefeitura dá, o que ela faz para que ele possa se legalizar? Não, vai se legalizar, tá aqui, é fácil. Mas e aí, depois disso, como é que faz? Como é que arruma? Né? Se o Vitor estiver nos ouvindo, se não tiver, ou até mais, a gente pode até chamar ele aqui, né, para conversar. O que acontece? O que a prefeitura faz para que essa pessoa se legalize, para que ela efetivamente possa continuar vendendo, possa continuar trabalhando, possa continuar levando dinheiro para casa? Porque só se legalizar não adianta, né? Você vai se legalizar e a partir de agora você vai vender jujuba. Não adianta nada, porque ele vai continuar não levando dinheiro para casa, né? Eu acho que o ideal é você dar a essa pessoa, você dá alternativas para ela, você dá opções. Olha, eu não quero que você venda isso aqui, não pode. Beleza. Realmente sandália pirata não dá para vender, não pode vender, né? É igual o pessoal do camelô que vendia CD pirata. Não dá, né? Não dá para te defender. Mas o que você faz agora, a partir de agora? Quer dizer, que tipo de alternativas o Estado vai dar para essa pessoa, já que está tirando dele o sustento? Sabe? Então, a gente precisa discutir não só a legalização desses ambulantes, ou de todos eles, mas quais são as alternativas que essas pessoas têm para continuar sobrevivendo, né? Cássio, companheiro Carlos Morales, eu acho que algumas questões a gente tem que levantar, e aí eu gosto muito de fazer discussão no aspecto macro, né, porque é o macro que define as políticas do micro, né, do dia a dia, né? Por exemplo, e aí uma questão que eu gosto muito de discutir e que eu acho que é pertinente a gente discutir nesse momento, e de certa forma tem até a ver com o tema principal do programa nosso, que é a questão da saúde no município, que é qual é o papel do Estado. Qual é a função do Estado? Qual é a função... Por que eu ponho isso? O Estado, ele é o órgão que legitima e que organiza a vida em sociedade, né?
E o Estado, quando surge com algumas incumbências. Por exemplo, o filósofo britânico Thomas Hobbes, lá no século XVII, se não estou enganado, né, século XVII, colocou e teorizou sobre a função do Estado. E aí o Hobbes fala que o Estado, né, lá no Leviatã, surge como um contrato social, né, para garantir a vida do indivíduo em sociedade. Então, a função principal do Estado é garantir a vida da sociedade, do indivíduo e, por extensão, da sociedade. Quando esse Estado perde essa condição de garantir a vida em sociedade, de garantir a vida do indivíduo, o Estado perde, por extensão, sua própria legitimidade. O que acontece? A gente tem uma discussão que está sendo colocada aqui em relação a essa questão do comércio ambulante e comércio de produto falsificado, né? Mas existe outra ilegalidade, por exemplo, no ar, que a gente... E aí, de certa forma, tem a ver com a proposta nossa do programa, que é discutir a outra campus, né? Sim. Campus tem hoje, né, segundo os dados do IBGE, são dados oficiais, 19% da PEA, população economicamente ativa, no mercado formal, com condições de você prover o sustento, de levar o sustento para casa. 19%. Né? 19% da PEA. Numa miríade de pessoas que estão aí, ao Deus dará, sobrevivendo, sabe lá Deus como, sobrevivendo no mercado informal, sem condições de prover a sua aposentadoria lá na frente, vivendo, por exemplo, e aí tendo que se submeter à questão, por exemplo, que acaba... olha só como o assunto vai só se estendendo. A questão do RPA, hoje em Campos, que é um profissional que tem que vender a sua força de trabalho de forma extremamente precária, né, e sujeita toda a sociedade a isso. E aí o que acontece? A questão do comércio ilegal é uma questão de ilegalidade, tudo bem. Mas existe uma outra ilegalidade tão grave ou até mais grave do que essa, que é a questão do sustento do indivíduo, né? Que aí fica em segundo plano, que quando você discute, aí você está priorizando a discussão da propriedade, da produção material, e não a discussão, né, de sobrevivência e de direito do cidadão que está ali e que está sendo negado o seu direito à vida, que no final acaba sendo uma negação do direito à vida. É a proteção social que o Estado deveria dar e não está dando. Né? Não dá, né? Porque a partir do momento que você tem... É muito difícil. As pessoas falam dessa forma e geralmente quem fala é porque tem a sua cama quentinha, seu saláriozinho todo mês, né? O seu bom salário todo mês. Geralmente quem fala, mas é só fazer isso. Né? É só ir lá e fazer. É fácil falar, né? É fácil falar. O difícil é você chegar em casa e não ter o que comer, não ter o que dar para os seus filhos. É aí que é complicado. Mas é fácil você falar, não, vai lá e faz, é rapidinho. Não faz porque não quer. Eu não acredito. Eu sinceramente não acredito que ninguém faça porque não quer fazer. Sabe, eu acho difícil você chegar para um pai de família e você não quer se legalizar não, né? Você quer ficar aí nessa aí, né? Mas, Cássio, só te cortando um pouquinho, isso, nós temos hoje, né, uma situação precária em todo o Brasil. Nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas. Né? Pois é. Uma legislação trabalhista, que houve a reforma da legislação em 2017, que precarizou totalmente o trabalho no país. Né? Hoje nós temos esse número aumentando. Vamos reformar a CLT porque nós vamos gerar emprego. Não geraram. Pelo contrário, piorou. Né? Então, o que acontece? Deixou o trabalhador totalmente à mercê. Esse trabalhador, ele está desempregado. E aí ele vai procurar o quê? Algo para fazer, para sustentar a sua família, como o Wanderson colocou. E não tem outro meio. Ele tem que sustentar a família. Né? Ou senão se envolver com a criminalidade, que é o que está acontecendo. Hoje a segurança pública, infelizmente, nós não temos, né? Só tem o nome. Mas ela não exerce seu papel na cidade, no estado, né? E o que acontece? Hoje a criminalidade aumenta a cada minuto, porque as pessoas estão desempregadas, infelizmente, quando elas vão lá defender o interesse da sua família em levar algo para sustentá-las, infelizmente ela é punida pelo próprio governo, pelo próprio estado, né? E aí o que acontece? Ele só vê um caminho, a criminalidade. Né? Na verdade, infelizmente, chegamos a isso. Oferece para ele lá, acaba caindo no colo dele e ele entrar no crime e levar comida para dentro de casa,
ele vai levar a comida dentro de casa. É o que está acontecendo. E acaba entrando no crime. Entendeu? É o que está acontecendo. Então a gente tem que defender, eu acho que um meio termo. Os encargos sociais hoje são violentos, né? Então você hoje, para criar uma empresa, para começar a gerar emprego, infelizmente também é insustentável. Então, em vez de ver a CLT como eles viram, né, trazendo uma consequência grave para os trabalhadores, ele deveria ver a outra parte, que é o quê? Hoje são os encargos altamente pagos ao governo, ao Estado, ao governo, né? Acontece o quê? A empresa hoje ela vai à falência, ela fecha as portas. Você entra no shopping de Campos hoje, é pavoroso, todas as lojas fechadas, uma grande parte dessas lojas fechadas. O centro está morrendo, lojas fechadas. Né? E para onde estão indo esses trabalhadores? Né? Para onde acabam indo para o mercado informal. E o que é pior, a gente não vai nem entrar nessa discussão, porque senão a gente vai levar o programa todo. Essa precarização do trabalho hoje, eu bato sempre nessa tecla, eles estão disfarçando essa coisa de empreendedorismo, disfarçam a precarização do trabalho com essa coisa de empreendedorismo, essa coisa. Não, porque isso não existe. Entregador de iFood não é empreendedor, vendedor de jujuba não é empreendedor, vendedor de bolo de pote não é empreendedor. E não existe. Hoje o tripé macroeconômico qual é? É vendedor de bolo de pote, Uber e vendedor de jujuba no sinal. Verdade, verdade. Perdão, vendedor de pano de prato. Vendedor de pano de prato no sinal. Bastante. É o tripé macroeconômico da cidade. Isso não existe, isso é um absurdo. Isso não é empreendedorismo. Isso é a precarização do mercado de trabalho. Do governo, Cássio. Nós temos hoje o FAT, né? Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é oriundo de uma verba de PIS/PASEP. Isso já há alguns anos atrás, nós tivemos à frente disso, o Estado recebia o recurso do governo federal, oriundo do FAT, para quê? Para qualificação e requalificação profissional dos trabalhadores. Sim. Isso aconteceu muito aqui em Campos. Eu me envolvi muito com isso, quando o Centro de Trabalho de Renda funcionava ali nos altos da rodoviária, nós qualificamos para mais de 15 mil pessoas. E essas pessoas eram qualificadas dentro da demanda da própria cidade. Né? Então, naquela época, estava começando a parte de informática aqui em Campos. Sim. Nós demos muito curso de Windows, Word, Excel, né? Para esses trabalhadores. Então, naquela época, hoje não, hoje já está superado. Hoje, né? Mas dentro da demanda. Então, isso acabou. E essa verba é oriundo do PIS/PASEP, quer dizer, o próprio trabalhador, quando ele trabalha, né? O PIS/PASEP, ele vai uma parte para o FAT, para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é distribuído para os estados e para as cidades para a qualificação e requalificação profissional. Eu me lembro que quando acabou, houve uma demanda muito grande, quando acabou ali a parte onde jogava todo o lixo, né? O lixão de Campos, né? Chamado lixão, na Codim, né? Na Codim. E nós pegamos aqueles trabalhadores e começamos a criar perspectiva de qualificação e requalificação com todos eles, né? Um foi para pedreiro, outro foi para ajudante de pedreiro, outro foi para trocador, dependendo da condição, né, de cada um, e foi administrado aqueles cursos. E foi muito importante. Eu me lembro um curso que nós demos em Campos que chamava Limpeza Hospitalar. Você sabe como que a pessoa começava, Wanderson e Cássio, a trabalhar no hospital? Você sabe pegar numa vassoura, sabe pegar no rodo? Chega para cá, vamos lá, assinava a carteira do cara. Você lidava com doente. Né? Então você chegava numa enfermaria, às vezes colocava um desinfetante, um detergente que não era apropriado e matava o paciente, porque o paciente era alérgico. Sim, ele não sabia, né, que existia isso. E eu me lembro que nós fizemos 4 turmas inicialmente de limpeza hospitalar em Campos. E uma firma, né, que cuidava da limpeza desses hospitais, contratou as 4 turmas. Falou, me dá as 4 turmas. Todo mundo está contratado. Né? Então, eu acho que é identificar realmente o que a cidade precisa e qualificar as pessoas certas para as áreas específicas. E aí sim, né? Agora, você não adianta administrar mal esse fundo, que é um fundo do próprio trabalhador para ser reinvestido nele, né? Que também não está chegando mais para os estados e municípios, né? Não sabemos por quê. Mas teria que continuar chegando com pessoas sérias para identificar realmente a demanda e trabalhar isso na parte de qualificação. E aí sim, você ia colocar essas pessoas no mercado de trabalho. E não continuar com os 13 milhões e aumentando a cada dia, né, mais desempregados. Essa precarização que está acontecendo. Precarização do trabalho. Vamos aproveitar que isso já entrou na seara da saúde, né, Vandes? Eu não trabalho... Na verdade, eu até trabalho na área da saúde, mas a minha saúde... Eu trabalho com endemias. O Wanderson
trabalha em um hospital, né, no HGG. Hospital Geral de Guarulhos, famoso Hospital Geral. Então, no HGG. E o seu Carlinhos é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde. E é funcionário também. Se você me perguntar onde eu trabalhei, você vai ficar aqui meia hora. Eu trabalhei em quase todos os hospitais de Campos e sou funcionário do Ferreira Machado, igual o Anderson aqui. Então, né? Nós somos servidores públicos. Eu também sou servidor público, sou funcionário público federal, servidor do Ministério da Saúde. E eu tenho acompanhado de perto, por dois motivos. Tenho acompanhado de perto por dever de ofício e também porque a minha mulher trabalha em 2 hospitais. Então eu ouço histórias, vejo coisas e ninguém melhor do que o senhor Ivanson, né, para falar do estado da saúde hoje. O que está acontecendo efetivamente com a saúde em Campos hoje, principalmente com os hospitais filantrópicos, né? Beneficência, Álvaro Alvim, Santa Casa e plantadores de cana. Seu Carlinhos, fala pra gente. Olha, Cássio, eu costumo dizer que o caos está implantado na área de saúde. Né? E para começar a falar um pouquinho da saúde, eu queria perguntar a você e a Wanderson, eu sei a resposta de Wanderson e sei a sua também. E sei de você que está vendo a gente, que está ouvindo. Né? O que representa a saúde para você? O que representa, Cássio, para você? Olha, a saúde. Saúde é tudo. Saúde é tudo. Porque Wanderson, e você, não funciona. Bom, eu tenho um grave problema de falar muito. Eu estou tentando ser sucinto porque eu estou olhando o tempo. Uma hora como a gente vê que o tempo passa rápido e uma pois hora que é pouco para a gente discutir problemas que são extensos. Sim, né? sim. Eu acho o seguinte, e eu venho também, para ser redundante, né, chamando a atenção constantemente. Né? A gente não vive simplesmente sem saúde. E aí, a gente tem uma discussão hoje no Brasil que é pertinente, por exemplo, que é a questão da Previdência. E é pertinente fazer a discussão da Previdência. Mas se o sujeito não tiver garantido o direito à saúde, o cara não vai nem se aposentar porque vai morrer antes. Pois é. Então, a discussão, essa questão da saúde, como o Carlinhos perguntou, eu acho que ela é fundamental por vários aspectos. É fundamental porque ninguém vive, né, sem saúde, e aí, né, ressalto a necessidade, a urgência, né, de ter garantido o direito mais básico de todos, que é o direito à vida, o direito à saúde, né, e direito e aí essa questão da saúde, ela é ampla, porque ela passa por direito a ter o serviço de saúde garantido, ela passa pelo direito, né, de você ter o acesso à sua vida material. Né? Então, a saúde é fundamental. É fundamental, é tudo. Seu Carlinhos, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Porque o pessoal, tem gente que não entende. Desde sempre, mas de muito tempo, eu ouço, por exemplo, que a beneficência... vou pegar a beneficência como exemplo. A beneficência, os funcionários da beneficência, eles não têm o salário deles completo. Eles recebem só metade. E o 13º está faltando. Inclusive da Santa Casa também está faltando. O 13º do ano passado não pagaram ainda. Aí está faltando o da beneficência, paga metade de um salário. No outro mês paga... Mas isso não é de agora. A verba federal chega, né? Chega. Sim, chega. A verba outra chega. A do município chega às vezes não chega, para e tal. Por quê? Eu não entendo. Por que não chega? Que agora acabou. Eu bato nessa tecla, não é falta de planejamento, porque já se sabe, é igual na minha casa, eu tenho que pagar luz, água, telefone, beleza. Então, eu recebo X, né? Eu tirei aqui X, vou pagar X, acabou. Não, mas hoje eu tenho que ir para a praia, então eu vou gastar aqui mais tanto. Ou eu não vou para a praia, ou eu pago a luz. Então, não, né? Eu acho que é óbvio que a gente está aqui fazendo essa comparação, a grosso modo, mas me parece falta de planejamento, né? Ou aquilo, deixa os hospitais, eles se viram mais um mês, né? É o que me parece. Né? Cássio, criou-se, né, ao longo do tempo, e eu vejo vários políticos e várias pessoas da nossa sociedade falarem especificamente da educação, da segurança pública, do emprego, e sempre esquece a saúde. Eu queria questionar isso inicialmente com vocês, porque para mim a saúde em primeiro lugar. Sim. Não tem nada sem saúde. Sem saúde você não tem educação, sem saúde você não tem segurança pública, sem saúde você não tem emprego, sem saúde você não tem nada. Você está em cima de uma cama,
né? E aí você agora já trouxe a discussão que é muito importante para o presidente do Sindicato dos Empregados da Saúde, né? O que acontece com os hospitais filantrópicos? Em primeiro lugar, você precisa identificar o que é hospital filantrópico, né? Antes do só para deixar claro, esse atraso de pagamento acontece nos outros hospitais? Não, HGG? Não, Ferreira Machado? Não, no setor público, não. Até agora não. Até agora não. Até agora não. Vamos lá. Então tá, continua. Até só para a gente pontuar aqui. Então. Mas no setor filantrópico, né, são entidades privadas filantrópicas. Ela consegue o título de filantropia. Ela, com título de filantropia, ela não tem a contribuição previdenciária patronal, né? E alguns outros encargos que ela não paga como filantrópica. Né? O que acontece com a filantropia de campos? São os 4 hospitais, né? Como você bem citou. Todos eles, ao longo do tempo, têm atrasado o 13º, têm atrasado os salários. Nós estamos agora questionando até juridicamente a questão do fundo de garantia, porque com a reforma trabalhista, o fundo de garantia que era 30 anos para você começar a perder os seus direitos, agora é de 5 anos. Sim, né? sim. E essas entidades estão muito atrasadas com o fundo de garantia dos seus trabalhadores e já começam a perder o direito. Muitas, todas, né? A maioria não paga. Não paga. Não tem um centavo não tem contribuição. Não tem contribuição. E gente com 12 anos de casa, 7 anos, 8 anos... Não tem contribuição. Não tem um centavo de fundo de garantia depositado. E eu tenho acesso lá a alguns funcionários que nos procuram que até a Previdência Social não é repassada para o Instituto de Previdência Social. E aí acontece o quê? Isso é apropriação indébita, né? E você sabe o que é apropriação indébita? É você tirar de Cássio e não repassar para quem é devido. Né? Então, isso tem acontecido muitas vezes, o funcionário tem nos procurado lá, o nosso jurídico já tem acionado a Justiça, mas aí eu queria fazer referência ao que você colocou. Ao longo do tempo, 13º atrasado, salários atrasados. Só para você ter uma ideia, em maio, nós entramos com uma ação contra a Beneficência Portuguesa. Né? Essa ação contra a Beneficência Portuguesa foi gerada pelo Sindicato da Saúde de Campos, que eu presido, né, pelo nosso jurídico, contra a Beneficência Portuguesa. Nos autos do processo, a Beneficência foi lá e disse o seguinte: olha, devo 2 salários, devo 2 13º, já caminhando para o 3º salário, então era praticamente 4 salários, caminhando para 5 salários, né? Porque o 13º é considerado como salário também. Né? E aí o que aconteceu? E também ele disse que existia uma dívida da gestão anterior da Prefeitura Municipal de Campos de 9 milhões com os hospitais, né? Repasse da contratualização com esses hospitais filantrópicos. Bem, essa ação nossa, ela se desdobrou para a Prefeitura Municipal de Campos. Tá? Ela se desdobrou porque nós fomos em cima do crédito. Tá? E como que era esse processo? Olha, pedimos o bloqueio das contas da Prefeitura no valor de 9 milhões, que era o que eles comprovaram que a Prefeitura devia da gestão anterior. Nesse processo, nós pedimos que fosse repassado diretamente para a Caixa Econômica, para a conta de todos os trabalhadores, que esse dinheiro não passasse nem pela Beneficência e nem pelo sindicato, mas que fosse direto para a conta dos trabalhadores. Né? O juiz entendeu e deu um bloqueio na época de 6 milhões e 900 mil e bloqueou lá na Prefeitura esse dinheiro. Essa folha de pagamento gerava em torno de 4 milhões e pouco, e o restante eram outras coisas concernente a fundo de garantia e tal. E o juiz liberou 4 milhões, se não me falha a memória, 100 ou 4 milhões e 200. Né? E foi para a conta desses funcionários, quitou a dívida com esses funcionários. Né? Graças a Deus, naquela época, todo mundo começou a sorrir novamente, porque estavam passando fome, passando dificuldade. Você imagina o cara sem 2 salários, né? O cara sem 2 13º. E aí você imagina, porque esse trabalhador da área de saúde, ô Cássio, ele ganha pessimamente mal. Pois é. É bom lembrar. Mal remunerados. São muito mal remunerados. E aí eu queria agora levantar uma questão, porque a população precisa olhar o outro lado. Né? Ele só olha quando ele está em cima de uma cama. Lá dentro do hospital. Quando ele está em casa e está tudo bem, né? A doença bateu na porta do vizinho, mas não bateu na dele, ele não está nem aí. Só que ele precisa se alertar que quando bateu na porta do vizinho, vai bater na porta dele também. Não tem jeito. Todos nós, né? Eu me lembro, há algum tempo atrás, o Bolsonaro, né? Candidato, sofreu uma facada e ele foi parar onde? Ele foi para uma escola? Não, ele foi para um hospital, né? E só não morreu porque tinham pessoas competentes, profissionais competentes, né, que ali deram tudo para poder ele sobreviver. Então, é uma questão da gente começar a repensar isso. Como aconteceu com ele, acontece com várias
pessoas da nossa população, da nossa sociedade, né? Tem acontecido isso, né? E você se trata onde? Dentro do hospital. Eu me lembro, Cássio, algum tempo atrás, nós estávamos vendo o Jornal Nacional, quando uma enfermeira, lá em São Paulo, em vez de botar soro, ela botou vaselina. E matou o paciente. Mas eu questionando isso a um dono de hospital em Campos, dos maiores hospitais de Campos, não vou citar o nome por questão de ética, mas ele disse, eu perguntei para ele o seguinte, né? Nós estávamos conversando sobre isso, eu perguntei para ele o seguinte, você lembra o nome da enfermeira? Ele falou assim, não me lembro. E o nome do hospital? Lembro, rapaz, porque é de um amigo meu, falou o nome do dono, falou o nome do hospital. É isso que acontece, né? É isso que acontece. O enfermeiro, ele não é lembrado. Ele não é lembrado nem nas coisas ruins. Ele não é lembrado. Enfermeiro, né? Técnico, né? Tem todo o paramédico que atende ali dentro do hospital, dentro daquela situação, né, de gravidade. Então, o médico vai lá e passa 5 minutos. O enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta, toda a equipe multidisciplinar, ela acompanha o paciente 24 horas, Cássio. Além de tratar com medicamentos, ele é o ombro amigo, ele é o ouvido que ouve o paciente, ele atende com humanização, entendeu? Então esse paciente sai de lá psicologicamente, e quando você chega no hospital para ser atendido, você psicologicamente você já está no chão, você já está, sabe? Então, em primeiro lugar, você precisa o quê? De um atendimento que seja assim, ouvir mesmo, todo lado. Né? Fica tranquilo que você vai ficar bom. Então, isso acontece dentro dos hospitais. E que valorização esse trabalhador tem? Então, em primeiro lugar, valorização. Em segundo lugar, toda a sociedade sabe que nós participamos de várias manifestações, né? As empresas estão na rua dizendo basta, chega de salário atrasado. Ninguém está reivindicando benefício. Ninguém está pedindo um aumento salarial, que só para você ter uma ideia, a base salarial nesses hospitais filantrópicos de um técnico de enfermagem, de um auxiliar de enfermagem, é R$ 1.500, R$ 1.600. Como você sobrevive? Ele tem que trabalhar em 2, 3 hospitais. E aí, dentro desse conceito, eu quero dizer para você, Evandro, se você sabe disso, agora, recentemente, nós tivemos 2 suicídios em Campos, de técnico de enfermagem. Um dentro do hospital e outra pulou de cima de um prédio. Não estou dizendo que foi prioritariamente o serviço que a levou a fazer isso. Sim, mas né? é uma condição mas evidentemente que as condições teve alguma, né? Então a gente precisa discutir isso com a sociedade. A sociedade, ela é parte integrante. Ela precisa discutir isso. Doente. Né, A sociedade doente. É isso. E a saúde está no TI. Olha o que o Evandro falou. A sociedade está doente, né? E a saúde está no TI em Campos. Sr. Carlinhos, o que a gente pode fazer, Wanderson? O que a gente pode fazer agora, já? A gente tem, eu vi esses dias uma entrevista onde os representantes dos hospitais filantrópicos, eles diziam que 70% dos atendimentos acontecem dentro dos hospitais filantrópicos, é isso, né? 70%. Então, e aí? O que a gente pode fazer agora para melhorar? A gente sabe que esses atendimentos, inclusive, são bons, porque os profissionais que estão lá, apesar de todos os problemas, atendem bem, atendem com humanidade, chegam junto. Mas o que a gente pode fazer? Parece que a maioria dos problemas agora é que os médicos não estão recebendo. E, pelo menos na Santa Casa esse é o problema. Os médicos não estão recebendo. Como é que funciona isso agora? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu acho que um aspecto que é fundamental e que resume tudo, né? Primeiro, a gestão. Gestão, na atualidade, ela ganhou uma conotação meio que pejorativa, que ela dá muita ideia remete muito à iniciativa privada, né? E gestão também, ela é uma ideia que ela remete a uma temporalidade curta. E aí vou refazer o que eu falei, eu acho que não é nem questão de gestão, é questão de planejamento. Né? Planejamento remete a uma temporalidade maior, né? Você planeja a economia, né? Você planeja o orçamento, né? Você planeja a saúde, né? Eu acho que grande parte do que a gente vive hoje em Campos, e esse hoje, né, já tem um tempo, ela passa muito pela questão exatamente da falta de planejamento. E ela passa muito também por uma questão que ela acaba sendo nefasta na administração pública, porque no final acaba sendo um problema de administração pública, né? Porque
A crise nos hospitais contratualizados, né, é uma crise porque que ela se remete a um problema de administração pública, né, que não passa o recurso, que não passa verba, e não passa verba por uma opção de motivo. Mas não passa verba por um motivo principal que a gente vive hoje em Campos e que é alardeado e vive e acaba virando como justificativo para todo o problema que a gente vive hoje no município, que é a falta de recurso, né? Falta de recurso porque a gente esteve preso muito tempo a um recurso que é limitado, que são os recursos dos royalties, né? Desde de administrações passadas. Lembrando, só para te cortar aqui rapidamente, que este governo que está aí, eu vou lembrar isso todo dia, não vou deixar eles esquecerem, o mote desse governo, o lema desse governo era Campos para além dos royalties. Ele se elegeu com isso, Campos para além dos royalties. Estamos pensando numa Campos sem os royalties. Eu achei sensacional. Eu não votei nele, mas achei sensacional. Nossa, legal, né? Pô, legal isso, Campos para além dos royalties, acabar com a dependência dos royalties e tal. Então ele teve o período dele de campanha, tinha um projeto, né, para Campos além dos royalties e tal, teve o período que passou, teve 1, 2, 3 anos, aí quando chega agora, no penúltimo ano de governo, ele fala, não deu certo o negócio, a gente ainda depende dos royalties. Então, para mim, isso tem 2 nomes. Ou foi um planejamento mal feito, ou foi incompetência mesmo. Porque o que ele falou, a proposta foi essa, né? Para além dos royalties. E a dependência dos royalties continua. Né? Cássio, eu costumo dizer o seguinte: o que se espera de um administrador público, né, e de forma resumida, tem um pensador, de novo, né, remetendo as ideias, né, o plano das ideias, o Maquiavel falava que o que se espera, resumidamente, né, o que se espera de um príncipe, a primeira coisa é saber escolher os seus conselheiros, né? E a administração, a pessoa que se propõe a administrar um estado, um município, né, a primeira coisa é saber escolher as pessoas que vão estar o auxiliando na administração. E aí isso passa, né, pela questão de você saber exatamente quem você vai colocar para gerir a saúde do município, né? A gente teve aqui, por exemplo, né, focando agora na atual administração, a gente teve secretário de saúde que os problemas na saúde do município estavam pipocando de tudo quanto é forma, né, da pior forma possível, a gente não ouvia falar para a pessoa onde estava. Acho que foi no início do governo. Isso, no início foi até agora há pouco. 3/4 do governo praticamente. Né? E aí a gente não via a pessoa, não via nem tomando decisão, né, e não via nem se pronunciando sobre o porquê está assim. Né? E aí a gente acaba de um problema de governo se remetendo a um problema até de fiscalização do município, que é a função da Câmara, que também não exerce o seu poder constitucional, que é de fiscalização. Pois é. Vamos, a gente até que já avisou pra gente que o nosso tempo está acabando, a gente só tem 1 horinha. Seu Carlinhos, a gente queria agradecer o senhor aqui, a presença do senhor aqui, dizer que a porta está aberta. O assunto vai continuar. Exatamente. Agora o assunto vai continuar. Se não for semana que vem, vai na outra. E aí a gente vai tratar de temas específicos, como, por exemplo, o problema dos trabalhadores, os hospitais específicos. Os hospitais em si, Os hospitais, o que acontece nos hospitais. E, principalmente, como a gente pode fazer, qual é a solução que a gente pode dar, né? Que a gente pode ajudar. Né? Como a gente pode ajudar conter essa sangria aí que está acontecendo agora na saúde. É verdade. Eu quero agradecer, né, por estar aqui com vocês participando desse programa. Evidentemente que virão outros, mas é importante, Cássio, a gente deixar para a população, né? A população tem procurado consulta e não tem achado, tem procurado cirurgia, também não tem conseguido, né? E a saúde está ao caos. E aí só depende de você, né? Você tem que se enganjar nessa luta. Se engajar nessa luta, porque saúde é prioridade. Saúde está lá na Constituição, né? Como nós falamos sobre a questão do Lula aí... outra cláusula pétrea. Isso. É outra cláusula que tem que ser respeitada, está lá, né? Saúde e educação. Agora, saúde em primeiro lugar. Então, eu quero dizer para você, vamos lá.
né? Se coloque no lugar do outro, que está sofrendo, que está lá no hospital, que está precisando ser tratado e não tem conseguido. Então, vamos juntos, essa luta é nossa, as manifestações vão continuar, porque entendemos que a saúde tem que ser dada à população com dignidade e com respeito que ela merece. Exatamente. A gente volta então na semana que vem. Eu tô por aqui, o Wanderson também vai estar aqui comigo sempre, que ele não é doido de não vir. E a gente vai estar junto aqui para discutir os problemas da população de Campos, para discutir o município e discutir e pensar o município que a gente quer, pensar a cidade que a gente quer. Wanderson, forte abraço, até sábado que vem. Um abraço aí, população ouvinte. Um abraço aí, o companheiro da técnica, o Cássio, o Carlinhos Morales, e dizer ao Carlinhos que o assunto vai continuar. Uma hora é um período que passa muito rápido, a gente acabou entrando em outros assuntos que tinham que ser abordados também, mas o assunto vai continuar porque o problema é grave e é um problema que não vai se resolver do dia para a noite. Não, resolve. Quem dera se resolvesse. Quem dera resolvesse, né? Quem dera resolvesse rapidamente, mas infelizmente não vai. E a gente vai trazer sempre as notícias da semana, o que de mais importante acontecer durante a semana, a gente vai passar aqui, vai dar uma pincelada. Forte abraço para todo mundo, a gente volta então na semana que vem, no próximo sábado, meio-dia. Um abraço para vocês. Você acabou de ouvir o programa Campos em Debate.